Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é para falar por que eu escolhi Cork e não Dublin, como uma grande maioria escolhe quando decide fazer um intercâmbio aqui na Irlanda. Mas antes de falar qualquer coisa, vamos para a vinheta. Qual cor você quer participar do vídeo? Hi! Hi everybody! Hi everybody! My name is Coco! Quando eu decidi fazer um intercâmbio e tal, eu comecei a pesquisar. Então, a primeira coisa foi ver qual país. Então, eu analisei os que tinham um melhor custo-benefício para mim e que poderiam me dar o retorno de todo esse investimento. Então, ou pelo menos grande parte dele. E aí foi que eu fiquei entre Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Mas aí, no final das contas, eu escolhi a Irlanda. Tá? E aí, pronto, beleza. Irlanda aonde? Porque aqui nós temos as quatro maiores cidades, que é Dublin, que é a capital, temos Cork, que é a segunda maior cidade, tem Limerick e Galway. Como Limerick e Galway eu descartei porque assim, eram cidades muito pequenas, então para mim que sou de Salvador, que sou cosmopolita, eu gosto de metrópole, eu gosto de cidade grande, então essas duas para mim não ia dar certo. Então eu preferi escolher uma cidade maior. Só que aí eu fiquei em dúvida entre Dublin e Cork. Então sempre surge esses dilemas, né? O pessoal fala, ai, mas Dublin tem mais emprego, mas Cork tem menos concorrência. Então tem todas essas questões que as pessoas ficam aí na dúvida. E os cachorros andando para lá e para cá. Mas aí a gente fica na dúvida de qual cidade a gente escolhe. Então, eu levei em consideração questões que para mim são mais importantes, como por exemplo, uma boa qualidade de moradia. Então, assim, em Dublin, aqui na Irlanda no geral, a crise imobiliária é um problema. Então, você tem dificuldade aqui de achar um quarto para alugar, quem tem família, de achar uma casa para morar. Então, é uma parte muito chata. Então, em Dublin eu vi que, pelo que as pessoas falavam no grupo, que é bem importante você entrar nos grupos de brasileiros na Irlanda, brasileiros em Dublin, brasileiros em Cork, para ouvir um pouquinho do que as pessoas falam. E aí você tira a dúvida, as pessoas vão lá e respondem. Isso é muito importante. Então eu vi pessoas falando que em Dublin você normalmente teria que dividir um quarto com alguém. Ou com alguém, você provavelmente você iria dividir um quarto com, no mínimo, mais 2 pessoas, sendo que, no meu caso, eu determinei uma faixa de valor. Então, eu quero aí gastar numa média de 400 euros, 450, no máximo com as contas, para um quarto só para mim. Só que eu vi que as pessoas estavam pagando mais ou menos esse preço dividindo o quarto. E às vezes em Dublin, a questão era o que você conseguia achar era um quarto para dividir com mais 3, 4, 5 pessoas. Então para mim isso é fora da realidade. Para mim, que já morava sozinha lá em Salvador há alguns anos, minha casa, minhas coisas, meu jeito, dividir uma casa, eu dividir um quarto com outra pessoa, com outras pessoas, para mim isso seria um ponto assim muito complicado. Então eu já me conheço. Então, foi um ponto para Cork. Porque com o valor que eu pago aqui, 450 euros, eu pagava 400 euros já com as contas numa casa praticamente no centro. Então, em Dublin, isso é altamente improvável de acontecer. Então, nesse caso, eu escolhi Cork. Outras coisas que as pessoas estavam falando, que me chamou muita atenção, foi a questão de violência. Nas capitais, nas grandes cidades, a gente tem esse problema maior com violência. E aqui Cork, por ser uma cidade um pouco menor, então já não tinha tantos casos recorrentes. No grupo de brasileiros na Irlanda, a gente não via tanto esses casos aqui em Cork. Claro que acontece uma vez ou outra, mas em Dublin acontece com uma frequência maior. E assim, para mim, isso é complicado, porque tem uns grupinhos assim de trombadinhas, né, que tem aqui em Cork, tem em Dublin, tem em todos os lugares, que, assim, normalmente eles criam muita encrenca com o estrangeiro. Então, imagine, eu pensei o seguinte, eu saio do Brasil para vir para cá, para Irlanda, para estudar, para trabalhar,
Aí vem esses desordeiros, procuram uma encrenca comigo, eu não posso fazer nada, porque aqui, normalmente, eles fazem a bagunça deles lá. E aí, não acontece nada. E se você revidar, provavelmente você vai ter problema com isso, porque ele é cidadão irlandês. Você tá vindo de fora e aí vai criar problema. Então eu pensei, eu não vou sair do Brasil para ir para a Europa para levar desaforo para casa. Eu me conheço, eu não ia deixar barato. A gente é problemático. Não que a gente seja problemático, eu tô brincando, mas que a gente não ia levar desaforo para casa. Então eu pensei, não quero ter esse problema, então eu prefiro um lugar que não me dê esse tipo de problema. Eu vi algumas pessoas falando uma coisa que eu achei engraçado, que foi num dos grupos ou foi em um dos vídeos que eu tava pesquisando antes de vir, que teve uma pessoa que falou assim, mas se você vê esses trombadinhas assim, que eles chamam de nanás, você não fala nada quando você estiver passando por eles, porque eles não vão saber que você é estrangeiro e aí não vão criar problema com você. Gente, pelo amor de Deus, isso eles estão falando de pessoas brasileiros que têm um padrão mais europeu, né? Não é o meu caso, ó a cor da minha pele. Eu não preciso falar nada para ele saber que eu não sou irlandesa, tá? Então, isso para mim, essa dica para mim não ia funcionar. Então, eu preferi dar mais um ponto para Cork. Outra questão, deixa eu ver. Outra questão que, assim, me levou, que eu vi as pessoas falando muito, que, assim, estava nos grupos de Dublin, eu estava nos grupos, assim, de brasileiros na Irlanda, tinha um de brasileiros em Cork e outro de brasileiros em Dublin. Esse foi um grupo, se eu não me engano, no WhatsApp. E aí eu vi, para ficar olhando para ver se rolava vagas de emprego. Eu via mais anúncios de vagas de emprego em Cork do que em Dublin. Então eu pensei, então não tá assim, não é assim ruim como as pessoas pintam. Por quê? Em Dublin tem mais emprego? Tem, mas tem uma concorrência muito maior. Em Cork tem menos emprego, mas tem menos pessoas. Então, é uma questão de proporção, eu acho. E também outra questão de moradia. Tem mais ofertas de moradia em Dublin, porque tem mais pessoas, tem mais prédios. É uma cidade um pouquinho mais vertical do que Cork. Cork é uma cidade que não tem muito prédio. Não tem muitos prédios. Eu estou começando agora a construir mais casas. Para mim, assim, quando eu cheguei, eu falei, nossa, a cidade é pequena. Mas, assim, não é tão pequena, sabe? O condado de Cork é um condado grande. A cidade de Cork City é um pouco pequena. Mas, assim, você acaba se acostumando com não ter que pegar ônibus se você... As escolas normalmente são no centro. Os empregos, a maioria deles se concentra na parte central. Então, você acaba fazendo tudo andando. Então, no meu primeiro ano aqui, eu praticamente não pegava ônibus. Contava as vezes que eu pegava ônibus aqui. Eu pegava ônibus para ir num shopping center, que é um maior que tem aqui, que aí eu precisava pegar um ônibus para ir. Mas aqui, eu era 20 minutos andando da escola. Da escola para o trabalho eram 10 minutos. Então, você acaba se acostumando. E quando você vai para um lugar que você depende de transporte público, é uma droga. Porque quando eu viajei para Londres, meu Deus, que eu tinha que enfrentar aquele metrô lotado. Nossa, não, eu dizia, nossa, gente, sério isso? Essa é a parte chata das metrópoles, sabe? Para você que tá indo de Lima, Cork, Dublin, Limerick, Galway, se você é uma pessoa que assim, não se importa com isso, você veio de uma cidade pequena, eu queria manter o mesmo padrão, continuar na cidade pequena, Galway, Limerick são ótimos. Eu não visitei Limerick ainda, eu visitei Galway, eu achei a cidade tão fofa, e eu achei uma cidade até com um toque mais de modernidade do que Cork, que eu acho uma cidade assim um pouco velha, assim, sabe? Uma cidade que é um pouco resistente às mudanças, às melhoras, sabe? Mas agora eles estão pegando no tranco. A gente tem Amazon, tem Apple, tem Voxpro, tem grandes empresas aqui em Cork. Eles precisam resolver esse problema de moradia. Então, porque tem bastante emprego, tem empresas grandes. Eu, por exemplo, eu já passei por 5 empregos. Tem um vídeo desse aqui no canal falando dos meus 5 empregos em um ano. Eu demorei para achar meu primeiro emprego aqui em Cork. Eu levei quase 3 meses. Mas eu conheço pessoas que chegaram e encontraram um emprego. Porque eu percebi que eu estava procurando errado. Que eu estava fazendo errado na hora de procurar. E aí, depois que eu peguei o jeito, já foi saindo de um, achei outro melhor, ia pro outro melhor. Saí de um, fui pro outro. Saiu de um, fui pro outro. Fora os freelas.
Então, eu acho que emprego aqui não é um problema. Eu acho que, tanto aqui em Cork, quanto em Dublin, quanto em Limerick, quanto em Galway, você vai ter que dar cara a tapa. Você vai ter que realmente se jogar. Eu era muito tímida, eu tinha vergonha de levar currículo nas lojas, porque eu achava que as pessoas não iam entender o meu inglês. E mesmo assim, quando você não tem um inglês muito bom, você tem que se jogar, porque é assim, a necessidade faz com que você tenha cara de pau, de meter as caras. E assim, cada dia que passa, eu gosto mais de Cork. Assim, é uma cidade muito bonita mesmo. O Rio Lee passa por aqui, por Cork, então assim, você tem, ao mesmo tempo que você tem essa parte bem urbana, você olha para o lado e você tem um riozinho ali. Eu tô agora aqui em Glanmire, que é um pouquinho afastado do centro, mas de ônibus são 15 minutos. Então eu passo por aqui, pelo bairro de Glanmire, até chegar no centro, eu passo por um rio enorme. Tem uma parte que tem um parque aqui e que tem um riozinho muito fofo. Então aqui você tem um pouco dessas duas coisas, assim, da modernidade da cidade grande, você tem esse lado bucólico da cidade pequena. Então, assim, é uma mistura e é muito bonito. Aqui você tem o aeroporto em Cork, você tem o aeroporto de Cork, que é um aeroporto internacional. Você tem voos para Liverpool, para Londres, para Porto, não sei, para Portugal, tem acho que 2, para Faro e para outro lugar. Acho que é Algarve, não tenho certeza. Você tem voo para Polônia, você tem voo para Itália, se eu não me engano, Milão e não sei, acho que é Milão e tem acho que para Roma, não tenho certeza. Mas você tem para essas cidades, tem para Espanha também, Alicante. Então, assim, não é uma cidade, ai meu Deus, minúscula. Agora, claro, não vai comparar com Salvador, pelo amor de Deus, né? Para mim que vim de Salvador, cabe quantas Cork dentro de Salvador? Cork City, não o condado. O condado é grande. Mas, assim, não me arrependi em nenhum momento da minha escolha. Agora, assim, uma desvantagem, por exemplo, que para mim que quero fazer o college futuramente, os preços são mais altos aqui em Cork do que em Dublin, por exemplo. Porque o college aqui não tem tantos colleges como tem em Dublin, não tem tantas universidades. Então, por ter um número menor, acaba encarecendo um pouco, não tem tanta concorrência. Então, em Dublin, muita gente vem para cá, para Cork, e fica nos primeiros períodos e depois muda para Dublin, porque acaba pagando mais barato no college. Pra vocês terem ideia, o mais barato aqui em Cork está na faixa de 7.800, mais ou menos. Em Dublin, você consegue encontrar college de 4.000 euros. Então, isso é um ponto. Mas eu conheço pessoas também que já vieram para Dublin no primeiro período e renovaram visto aqui em Cork, porque vieram visitar e viram que a cidade é muito fofa, assim, aconchegante. As pessoas aqui são muito dadas, sabe? Assim, eu acho bem legal que aqui em Cork as pessoas são muito sorridentes. Elas te ajudam, elas são muito friendly, muito amigáveis. Então isso faz com que a cidade, assim, tenha essa beleza. É uma cidade muito muito engajada na causa gay, porque aqui é uma coisa bem importante. Então tem uns pubs que já são, assim, não vou dizer específicos para esse público, mas eles abraçam o público LGBT, mais alguma coisa que eu nunca sei a sigla, mas é assim, é uma cidade muito que você se sente abraçado, pode ter certeza. Claro que tem suas particularidades, porque, por exemplo, eu trabalhei em alguns lugares que, assim, a chefia irlandesa é um pouco problemática, assim, eles precisam aprender um pouco mais de gestão de pessoas, mas isso é uma outra história, tá? Mas não me arrependo da minha escolha e vou ficar, eu acho que fico aqui por mais um bom tempo, se Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas, então, até então eu tô aqui. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco, se você tá nesse dilema, Dublin, Cork, Dublin, Limerick, Galway, pra onde que eu vou? Então, essa foi minha dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, dá uma curtida, deixa seu comentário, me segue no Instagram, tá aqui embaixo. Volta e meia eu recebo o feedback de algumas pessoas falando do canal, fico muito feliz. Sugestões de vídeo são bem-vindas também, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, e aí eu deixo bem claro que esse canal aqui eu mostro a minha experiência. Tem vários canais aí, tem vários Instagrams que eles postam notícias daqui da Irlanda, coisas assim bem específicas para o intercâmbio na Irlanda.
Mas assim, eu tô aqui para mostrar a minha experiência, eu tô mostrando como foi que aconteceu comigo, como é que acontece comigo, eu tô mostrando o lado vivi do intercâmbio na Irlanda, tá? Inclusive vou deixar aqui o link também do Instagram da irlanda.com, que é assim, vocês têm que seguir se vocês estão pensando em vir fazer um intercâmbio aqui na Irlanda, porque eles têm, assim, nossa, eles são muito atualizados. Teve uma medida, uma lei, sei lá, uma atualização, alguma coisa, daqui a alguns minutos tá lá. Então, assim, é uma dica muito boa. Espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo de hoje. Então, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Tchau!